Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo quaresmal. De forma especial, nesses dias, o Senhor tem nos recomendado a vivermos a oração, a lembrarmos que nós precisamos rezar, porque nós temos um Deus. Nós não estamos neste mundo assim de qualquer jeito, como se nós não tivéssemos alguém que está por trás de toda a criação e que cuida de nós. Nós temos um Deus. E graças a Deus, nós católicos cremos nisso. Nós temos um Pai, como ontem Jesus nos ensinava na oração. Nós temos um Pai que é nosso e que está nos céus e que cuida de cada um de nós. E hoje, como complemento do Evangelho de ontem, Jesus nos deixa bem claro uma coisa que, na verdade, é uma pergunta que nós devemos fazer. O que nós devemos pedir? O que vamos pedir a Deus? Porque uma vez que nós somos inteiramente dependentes dele, o que nós devemos pedir? E Jesus, ele diz assim: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. O que pedir? O que você tem pedido? Neste tempo em que nós estamos vivendo de reflexão, de retiro, a igreja nos convocou para fazermos um grande retiro. Então, quando nós fazemos um retiro, nós saímos daquilo que é a nossa vida no dia normal, para repensarmos, para nós revermos a nossa vida, para ver se nós estamos indo no caminho certo. E se nós não estamos no caminho certo, precisamos retornar. Então, nesse dia, hoje o Senhor está fazendo esse questionamento para nós. O que nós devemos pedir? Na primeira leitura hoje, está no livro de Esther, no capítulo 4, e ali nós vemos a rainha Esther, que prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, junto com suas servas. E ali ela faz uma oração, pedindo a Deus que ela possa chegar diante do rei e pedir ao rei pela salvação
de todos os judeus, porque os seus ministros tinham pedido ao rei que todos os judeus fossem mortos. E o rei tinha aceitado isso. Só que ele também não sabia que Esté era uma judia, que era a esposa dele. Esté tinha mantido esse segredo. E agora o medo dela era de chegar diante do rei, ele não a receber e também sabendo que ela era uma judia, mandar matar também. Mas quando Esté chega lá, ela consegue reverter a situação. Em parte porque o decreto já tinha sido colocado, editado, falado, mas a partir do pedido de Esté, houve uma mudança ao ponto de que os judeus pudessem também se defender. Mas o que eu queria mostrar aqui é que Esté estava pedindo pela salvação do seu povo. Isso aqui é muito importante porque aqui tem um ensinamento espiritual muito grande para nós. Ela não estava pedindo coisas materiais. Ela estava pedindo pela salvação do seu povo. Que seu povo não fosse morto. Que seu povo não desaparecesse. Eis aqui um dos primeiros pedidos que nós precisamos fazer a Deus diante do que Jesus está falando no Evangelho. Batei e a porta vos será aberta. Ora, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peçamos, meus irmãos, pela nossa nação. Peçamos pelo Brasil. A primeira coisa que nós vamos pedir para Deus: Senhor, salva o Brasil de qualquer situação que venha a nos impedir de sermos inteiramente teu. Me lembro quando eu era criança que sempre se dizia que o Brasil era um dos países mais católicos existentes no mundo. Hoje nós já temos uma certa dúvida quanto a isso. Temos muitos católicos, sim, mas que não praticam, que não querem saber de Deus, mas se dizem ser católicos. Precisamos entrar nos aposentos do Rei, de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, e pedir que as raízes católicas retornem para o nosso Brasil verdadeiramente, como era antes, que sejamos católicos de verdade, praticantes, que participemos das missas dominicais, que tenhamos momentos de oração na nossa casa e que nos apliquemos aos valores, às virtudes, que os vícios desapareçam do nosso país, como a droga. Tudo isso precisa ser retirado. Então hoje eu quero pedir a Deus que o Brasil volte às suas raízes, que Jesus seja o Senhor desta nação, que as ideologias saiam das nossas escolas, das nossas faculdades, que os alunos, ao irem às escolas, eles possam ir para aprender a verdadeira história, aprender matemática, português, aprender as ciências que nos ajudam a compreender Deus, que nos leva a Deus, não essas ideologias que têm entrado nas nossas faculdades e escolas, que têm levado os nossos filhos
a saírem de lá ateus, negando a divindade de Deus, negando a existência de Deus. É isso que eu quero pedir hoje. Eu, como sacerdote, estou pedindo a Jesus que voltemos às raízes, que acabe no nosso Brasil esses tráficos de droga, que os vícios desapareçam. É isso que eu quero pedir para o nosso Brasil. Que nós possamos nos amar, que os valores do amor, da caridade, que nós tenhamos a capacidade de confiar mais nas pessoas, que os roubos desapareçam do nosso Brasil. Estou falando do Brasil porque eu sou brasileiro, mas sei que tem pessoas também de outros países que ouvem essas homilias, que você também peça para o seu país que os nossos governantes criem leis que estejam de acordo com a grande lei, que são os mandamentos da lei de Deus, que estejam de acordo. E se Jesus está dizendo, batei e abrir-se-vos-á, que abra, Senhor, essa porta. Que as pessoas busquem mais nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir sim também essa questão da ideologia de gênero que é ensinada através dos filmes, através de literaturas, através das novelas, que vai contra o princípio da lei de Deus. Deus os criou homem e mulher, que um homem não deve deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com uma outra mulher, que está no livro de Levítico, isso está bem claro, 18, versículo 22. Que os casamentos aconteçam, mas que sejam o verdadeiro casamento, o sacramento do matrimônio. Que os casais sejam fiéis um ao outro. Aquilo que eles prometeram lá, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Que os casais, o homem e a mulher bem casados, sejam fiéis. Que termine, Senhor, o aborto. Que acabe essas leis que favorecem o aborto. Que os casais optem pela vida. Que todos nós possamos optar pela vida. Não matarás, o Senhor disse. Que termine na nossa nação os suicídios, os homicídios. Terminai com tudo isso, Senhor. Salva, Senhor, o Brasil das ideias ateias, materialistas. Que saia, Senhor, do nosso Brasil essas ideologias que dizem que morreu, acabou. Que nós compreendamos que nós temos uma alma e que um dia nós iremos diante de Deus. Que existe o céu, sim, mas que o nosso Deus, Ele é misericordioso, sim, Ele é amor, sim, mas que também Ele é justiça. E que um dia nós teremos que pagar pelos nossos atos, teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos. E que o Senhor, quando nós saímos desta vida, por nós levarmos uma vida santa, Ele possa dizer, vinde benditos de meu Pai, vinde participar da vida divina. É isso que nós precisamos pedir no dia de hoje, pela salvação da nossa alma. Salva, Senhor, o nosso Brasil. Salva, Senhor, as nações. Feliz
a nação que tem o Senhor como Deus. Eu quero pedir a Deus, a Jesus neste dia, que nós, sacerdotes, ensinemos a verdadeira doutrina da igreja, aquela que vem lá de nosso Senhor, passando pelos apóstolos até os dias de hoje. Que nós falemos a verdade que salva, como todas as vezes que nós proclamamos o Santo Evangelho, nós dizemos palavra da salvação e nós respondemos, glória a vós, Senhor, que seja realmente palavra que salva, não palavra que mata. Que nós nos empenhemos, nós sacerdotes, na prática dos sacramentos, celebremos bem a Santa Missa, que nós possamos também atender bem, estejamos dispostos a atender a confissão do povo, a ministrar bem os sacramentos. Suscita, Senhor, verdadeiras vocações, seminaristas que aprendam nas faculdades de filosofia e de teologia a verdadeira ciência que nos leva a Deus, a verdadeira doutrina que nos aproxima do Senhor, que seja retirada de nós aqui do Brasil a teologia da libertação e todo o mal que ela tem feito à igreja. Essas ideias revolucionárias, marxistas, aonde o pobre é canonizado e o rico é desprezado, tanto o rico quanto o pobre, todos são de Deus, todos são filhos de Deus. Que os ricos, sim, possam ser caridosos com os pobres, e que os pobres também sejam caridosos. Que os ricos amem a Deus e que os pobres amem a Deus. É isso que eu te peço, Senhor, hoje, diante deste evangelho onde o Senhor está dizendo que nós devemos pedir. E principalmente, Senhor, pela nossa salvação. Que todos nós nos salvemos, Senhor. Que ninguém se perca, que nenhuma alma se perca. E que todas aquelas almas que estão longe de Ti, que elas se voltem para Ti e se salvem, meu Senhor e meu Deus. Que o Brasil não se torne um país comunista. Como Nossa Senhora pediu muito bem em Fátima, que os erros da Rússia não se espalhem pelo mundo e não chegue a nós. Te pedimos hoje, Senhor, tudo isso te pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Salva, Senhor, o Brasil. Salva-nos, Senhor, que sejamos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.